Muito boa noite, estamos chegando com o placar Transamérica, 1º de junho. Nesta quarta-feira, você que está ligado aqui no placar Transamérica vai acompanhar tudo sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, Série A também. Ontem o Londrina jogou contra a equipe do Paraná Clube, um empate, para muitos foi um resultado ruim para o Paraná, mas acho que fora de casa foi legal. A equipe do Curitiba joga contra a equipe da Chapecoense, enquanto o Atlético joga contra a equipe do Internacional de Porto Alegre. Aqui no placar Transamérica, vamos conferindo os destaques de hoje. Principal destaque do Atlético Paranaense fica por conta da partida que começa daqui a pouquinho contra a equipe do Internacional. O rubro-negro busca a primeira vitória jogando fora de casa, a segunda na competição. O time do técnico Paulo Autori não conta com o futebol de Nicão, que foi poupado deste compromisso. Com 5 alterações, time Coxa Branca vai encarar a Chapecoense buscando reabilitação. Logo mais, às 9 da noite, jogando na Vila Capanema. Já já, eu trago o zagueiro experiente Rafael Marques para falar a respeito desta partida e da pressão vivenciada pelo grupo Coxa Branca, visando um resultado positivo logo mais contra a Chapecoense. Com apagões e mudanças inesperadas, Paraná Clube empata com Londrina no Estádio do Café. Legal, portanto, os destaques do placar Transamérica nesta quarta-feira. Paraná Clube, como eu disse, empatou ontem contra o Londrina. Nosso comentarista nesta quarta-feira, Silas De Graaf, para falar sobre essa rodada. Curitiba também rolando a bola contra a equipe da Chapecoense, o Atlético contra a equipe internacional. Tudo bem? Boa noite, Silas. Boa noite, Joel, aos amigos do placar Transamérica, um grande abraço. E o meu destaque para hoje é um jogo decisivo que vai ter a partir das 21 horas na Vila Capanema, que vai decidir o futuro do Curitiba. Caso o Curitiba não jogue bem, caso o Curitiba tenha um resultado adverso, amanhã estará procurando um novo técnico, novo planejamento, começa do zero e aí vamos ver o que vai acontecer. Profundamente lamentável, né? Na verdade, a situação do Curitiba no Campeonato Brasileiro. Bem, vamos falar do Paraná Clube, que empatou ontem fora de casa contra a equipe do Londrina. Fran Azevedo está chegando aqui no placar Transamérica. Olá, Fran, chega mais. Olá, meninos, um olá para você que está ligadinho aqui no placar Transamérica. Estou chegando com as novidades do Tricolor. Ontem o Paraná não conseguiu a terceira vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando no Estádio do Café, a equipe paranista empatou em 1-1 com Londrina, na partida válida pela 5ª rodada da competição. O técnico Claudinei Oliveira precisou alterar o time por causa dos desfalques do Jean, do Nadson e do Valber. Dessa maneira, entrou em campo com Marcos no gol, Leandro Silva na lateral direita, Pitt e João Paulo na zaga e o Rafael Carioca na lateral esquerda. No meio, Lucas Otávio, Anderson Shoa e a dupla nova, Diego Tavares e Murilo. E na frente, o Robson e Lúcio Flávio. A partida começou com 6 minutos de atraso por causa de um problema nos refletores do estádio. Passado isso, o árbitro nem bem apitou e 4 minutos depois do início, o jogo foi interrompido novamente, dessa vez aí mais 15 minutos de pausa. Não bastasse o atraso, o tricolor perdeu 2 jogadores por contusão. O lateral esquerdo Rafael Carioca, que se machucou após escorregar em uma poça d'água, e o goleiro Marcos, que sofreu uma lesão na coxa direita. No lugar deles, entraram Fernandes e Wendel. Partida retomada e o Londrina deu um pouquinho de trabalho para o Paraná. Ainda contou com a ajuda do Pitt, o zagueiro que quase abriu o placar e um cabeceio contra fez a bola explodir na trave. Parecia uma maré de azar para o tricolor, até que aos 32 minutos, na falha da zaga do Tubarão, o Robson driblou o goleiro e balançou as redes. Antes do intervalo, o Murilo quase ampliou o placar, mas viu um chute dele morrer no travessão. E na segunda etapa, o time da casa voltou buscando o empate. Logo no primeiro minuto, Rafael Gava acertou as redes, só que pelo lado de fora. Depois, aos 7 minutos, o Wendel Péricles derrubou o Jô na área. O juiz não teve dúvidas e decretou pênalti. Na cobrança, o Keirson bateu, mas o arqueiro paranista não deixou passar. Só que aí o Tubarão conseguiu igualar o placar aos 16 minutos após a cobrança de escanteio. Germano desviou e o atacante Keirson, na sobra, deixou tudo igual. O tricolor ainda teve 2 oportunidades de mudar o jogo já no finzinho da partida, só que parou no goleiro Marcelo Rangel. Por enquanto é isso, eu deixo os comentários com vocês aí no estúdio. Daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Tá legal, Fran Azevedo falando do Paraná Clube aqui no placar Transamérica. E o Paraná, na verdade, 2 jogadores no início, agora começando em relação aos refletores. Lamentável que ocorreu ontem no Estádio do Café, não é a primeira vez, a terceira vez, prejudicando jogadores,
torcida, enfim, o jogo em si, né? Porque você faz um trabalho de aquecimento para ir para o jogo, aí você teve 2 paralisações. Lamentável, mas o Paraná Clube conseguiu um bom resultado fora de casa ontem, 1-1, Silas. Sim, eu considero um bom resultado pela circunstância. O Paraná já jogou desfalcado, sem o Nadson, sem o Valber, sem o Jean, que já está no departamento médico há praticamente 2 semanas. E logo no começo da partida, tivemos o problema do Rafael Carioca, que já se machucou contra uma placa. Sozinho, né? Ele foi tentar evitar a saída de bola pela lateral, dar um toque de calcanhar, foi contra a placa. E aí em seguida o Marcos também. Isso com praticamente 5 minutos do primeiro tempo, o Paraná já teve que queimar duas. Ficou difícil para começar o jogo, né? Tudo armado. Então era uma situação bastante adversa. Mas o Paraná ele conseguiu contornar toda essa situação adversa, acabou tendo um certo domínio do jogo, tanto é que no primeiro tempo, com 15 minutos de jogo, de bola rolando, né, o Robson já faz o melhor atacante do Paraná, na minha opinião. O grande destaque ontem, o grande destaque. Agora, teve outro, não, eu também achei que o Murilo Rangel jogou muita bola. Ele jogou também na posição dele, Silas, no meio. Teve alguns jogos que ele entrou como centroavante entre os zagueiros. Não rendeu agora na posição dele, no meio campo, jogou muito. O passe pro gol que ele deu pro Robson foi fantástico. Não, e interessante também a inteligência do Claudinei, que ele colocou o Murilo Rangel e junto com o Diego Tavares, fazendo praticamente o meio de campo, os dois que já têm grande bastante destaque também, o Diego Tavares no time do Paraná. Exatamente, e ele já vem com o entrosamento da equipe do Toledo. Então, o Paraná praticamente não sentiu falta do Valber e do Nadson ontem, porque os dois fizeram bem esse trabalho, eles estavam jogando bastante entrosado. Só sinto que o Diego Tavares estava um pouquinho ansioso. Se ele tivesse um pouquinho mais de calma, ele teria feito até uma partida melhor, porque ele tentava armar a jogada, só que a gente percebia uma certa ansiedade dele, né? Lamentamos também a entrada do Fernandes, que o Fernandes não entrou bem. O Fernandes não é a primeira partida, né, Silas? Ele tem entrado e não bem. Esse é o detalhe. E o Paraná não tem um outro lateral. Assim, não tem um outro lateral, exatamente. O Rafael Carioca. Já por outro lado, a entrada do Leandro Silva na lateral direita mostrou muita segurança, muita tranquilidade. Ele é um jogador que não é de avançar, de ir para a linha de fundo, cruzar, mas ele é muito bom na marcação. Então ele deu uma certa consistência do lado direito. Nós falamos aqui, inclusive, a semana passada, em relação à presença do Leandro. É um esquema bem armado, com 3 zagueiros, porque o Paraná pode jogar pela esquerda, que é o Rafael Carioca, o próprio Fernandes. E colocando o Diego Tavares na função de meio campo. De meia armadura, é um cara que sai, trabalha bem a bola. Eu acho que foi uma grande tacada do Claudinei, a entrada com 3 zagueiros, principalmente nos jogos fora de casa. E tanto que neutralizou todo o ataque da equipe do Londrina. O Londrina chegou poucas vezes à meta do goleiro Wendel, que daí entrou substituindo o Marcos. O Londrina chegou pouco, porque o Paraná estava muito bem fechadinho ali na defesa, estava com uma boa cobertura com o Anderson Shoa e o Lucas Otávio. O Lucas Otávio com uma boa saída de bola, boa distribuição. E para mim o grande destaque da noite ontem foi o Robson, que jogou por ele, jogou pelo Lúcio Flávio, jogou pelo Nadson, jogou pelo Valber, jogou por todo mundo. A participação do Robson ontem é um grande destaque. E também tem que se destacar a participação coletiva do Lúcio Flávio. Apesar de não ter brilhado como atacante, mas o Lúcio Flávio está muito comprometido com o time, ajudando muito na marcação, vindo buscar jogo, auxiliando ali no meio de campo. Então é esse comprometimento do Lúcio Flávio que está me chamando bastante atenção. É verdade. Aqui no Placar Transamérica, aliás, ontem, problema de iluminação, o Tencate, na verdade, não gostou. Enfim, vamos conferir então o que o Marcelo Rangel, goleiro do Londrina e também o treinador, falou ontem após a partida aqui no Placar Transamérica. A gente com certeza queria a vitória, né, os 3 pontos, só que sabia que era um clássico, um jogo extremamente difícil contra o Paraná. Realmente o jogo hoje foi muita pegada, a gente criou várias oportunidades de gol, poderia sim ter saído com um resultado positivo, mas eu vejo o jogo de hoje de uma maneira positiva, a equipe se empenhou ao máximo, foi guerreira e no final ali pude também ajudar a equipe de alguma forma e é isso aí. Agora contra o Tupi vai ser um jogo também difícil, a gente sempre espera a vitória em casa. Olha, a pontuação ruim, né? Porque nós precisávamos da necessidade de vencer, que é normal para pontuar, sempre para estar mudando o quadro na classificação e aumentar a produtividade da equipe. Né? Mais uma vez a equipe se comportou bem, foi um time aplicado, foi um time aguerrido, as substituições, na minha opinião, favoreceram que a equipe crescesse no jogo e mudasse até o rumo e a direção do jogo. Então acho que nós trabalhamos bem. Agora,
nós temos que efetivar com um resultado de vitória. Isso é importante. Então, se nós analisarmos, e o que vale nesse momento, em alguns momentos, é vencer, né? E o prejuízo maior é você sair atrás do placar, em casa, correndo atrás. Então, isso também é um prejuízo que eu já tenho falado isso para os atletas. E aí, nem mérito do adversário, um erro grotesco nosso, mas faz parte. Não queremos que aconteça, aconteceu, mas também méritos tem essa defesa também pela frente. Legal, portanto, o Tencati, técnico do Londrina, também o goleiro Marcelo Reis, aliás, um grande goleiro Marcelo, né? Cata muitos goleiros do time do Londrina. E a presença ontem é Silas do Keirson, ele acabou perdendo uma cobrança de pênalti, fez o gol depois, um jogador que vem ajudando muito o Londrina, né? Exato, em 3 jogos, 3 gols, né? 3 gols, então a participação boa dele está sendo excelente dentro do Londrina. O fato de perder pênalti vamos considerar até que é um fato normal, porque fica difícil você dizer assim, o batedor foi mal ou o goleiro que foi bem. Ali eu acho que o Wendel também teve méritos na defesa. E daí em seguida o Keirson acabou fazendo o gol de empate. O Tencati ele falou uma coisa muito interessante, você vê que com a entrada do Paulinho Mocelli, com a entrada do Netinho, um pouco mais de velocidade. Ele conseguiu colocar mais velocidade. Aí o Londrina cresceu ali no começo do segundo tempo, até 20 minutos mais ou menos do segundo tempo, o Londrina exerceu um certo domínio. Só que daí na sequência o Paraná Clube já conseguiu dominar de volta o jogo, controlar o jogo e saiu com um empate. Eu acho que um empate de bom tamanho para o Paraná, jogando fora de casa. Fora de casa. O Londrina tem uma grande equipe, vai fazer com certeza uma boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. Bem, aqui no Placar Transamérica, Curitiba joga contra a Chapecoense. O Eduardo Destre está chegando aqui no Placar Transamérica. Um abraço, boa noite, Destre. Uma boa noite para você e uma boa noite para o telespectador que está conosco curtindo o Placar Transamérica desta quarta-feira. Daqui a pouquinho o time Coxa Branca entra em campo visando o compromisso contra a Chapecoense, buscando reabilitação no Campeonato Brasileiro já. Vila Capanema é o local deste encontro. O técnico Gilson Kleina não poderá contar com o lateral direito Ceará, vetado pelo DM. Assim sendo, Dodô será o titular na lateral direita da equipe Coxa Branca. Kleina perdeu ainda Alan Santos com entorse no tornozelo. Assim sendo, Thiago Lopes foi o escolhido. Muda um pouco a formatação da equipe Coxa Branca, até porque o time alviverde de hoje, a rigor, terá apenas um volante, João Paulo. Com a ausência do Kleber, que recebeu o 3º cartão amarelo e cumpre a suspensão automática, o Ortega deve ser o escolhido. Gilson Kleina acabou tirando 2 jogadores por condição técnica. Assim sendo, o Carlinhos e o Leandro ficam como opções. As novidades: Benítez e Negueba. O experiente zagueiro Rafael Marques é o nosso convidado aqui no Placar Transamérica. Em 1 minuto, ele fala a respeito deste compromisso contra a Chapecoense, o desempenho que a equipe Coxa Branca teve até o momento dentro do Campeonato Brasileiro. Rafael Marques reconhece esta pressão, não só no comando técnico, mas também no grupo Coxa Branca. A gente, como profissional de futebol, a gente sabe que independente do aproveitamento, independente do desempenho, né? O mais importante são os resultados. As pessoas te cobram pelo resultado, não pelo seu desempenho. Eu acho que no futebol isso acontece a todo momento. A partir do momento que você não consegue os resultados que o clube almeja, nós estamos na 4ª rodada, vamos para a 5ª do Campeonato Brasileiro. Nós temos 2 derrotas, 1 vitória, 1 empate. Enfrentamos 4 grandes equipes, né? Que é o Cruzeiro, o Santos, o São Paulo e o Grêmio, né? Então, eu acho que não está dentro daquilo que a gente planejava, mas também não está tão fora assim você fazer 4 pontos contra 4 grandes equipes. Lógico que o Curitiba é um clube muito grande, que tem que almejar sempre coisas grandes no campeonato, mas eu vejo o desempenho do Curitiba dentro de campo muito bom. Infelizmente, a gente não tem conseguido resultados por detalhes. E a gente tem que procurar corrigir o mais rápido possível esses detalhes para a gente conseguir sair com os 3 pontos, para dar tranquilidade à comissão, para dar tranquilidade ao grupo e para se fazer um bom campeonato, porque quanto mais tempo passar, a rodada passar, a gente não corrigir esse detalhe, deixar para o final, as coisas ficam sempre mais difíceis. Agradecendo, portanto, o contato com o zagueiro Rafael Marques, sendo nosso convidado nesta quarta-feira, vivenciando este pré-jogo contra a Chapecoense. Por hora, eu retorno com você, aí nos estúdios do Placar Transamérica.
Tá legal, Eduardo Destre, falando do Curitiba aqui no Placar Transamérica. O Curitiba tem mais uma decisão, né, contra a equipe da Chapecoense. Agora, o torcedor do Curitiba tem que estar preparado. Sinceramente, joga na Vila Capanema, Benítez vai pro jogo e Ortega também. Silas, grande preocupação. Ó, eu espero queimar minha língua. Eu também. De tudo aquilo que eu venho falando aqui. Né? Em relação aos paraguaios, eu também. Exato, espero que o Benítez faça uma partidaça, que o Ortega também faça 2, 3 gols. Espero queimar minha língua, né? Mas eu acho muito difícil, pela limitação técnica que tem o Benítez, pela limitação técnica que tem o Ortega. E ainda mais num jogo que, como eu falei no começo aqui, bastante decisivo para o Curitiba, pois se o Curitiba não sair hoje com um resultado favorável, jogando bem, amanhã o Gilson Kleina não é mais técnico do Curitiba. Ontem o Valdir Barbosa já foi embora. Mas demorou, né? Sinceramente, demorou. Com todo o respeito, né, ao profissional, mas não sei, é um cara que não somou para o Curitiba em nada. É supervisor de futebol, diretor de futebol, que não entende nada de futebol, ocupando um cargo muito importante dentro de uma equipe, né? Então eu acho que a diretoria demorou e ganhando um alto salário. Então eu acho que começou já. Agora, em relação ao Gilson Kleina, eu não sei se vai ser o melhor caminho, mesmo perdendo para a Chapecoense, a dispensa do treinador nesse momento. É que o problema é que a pressão em cima dele está muito grande. É que a pressão ela vai se acumulando desde a perda do título paranaense para o Atlético, 2 derrotas para o Atlético, não fez nenhum gol, tomou 5 gols. A eliminação na Copa do Brasil para o Juventude jogando em casa. E agora esse começo do Campeonato Brasileiro, com um futebol não convincente. Então tudo isso aqui ele vai somando e a pressão vai aumentando, aumentando. E agora quando você pega uma equipe da Chapecoense, não desmerecendo a equipe da Chapecoense, mas é um jogo que é para o Curitiba ganhar ao natural. O próprio Rafael Marques... Mas de repente ganha da Chapecoense, Silas, aí não dispensa o treinador. Aí tem o próximo jogo, perde, aí vai dispensar. São coisas que, não sei, eu não consigo entender. Eu acho que deveria, na verdade, o Curitiba hoje não tem qualidade. Exato, mas é que futebol é resultado. Não tem como fazer, não estou defendendo o Gilson Kleina aqui não, eu estou dizendo assim, em relação, então você tem que fazer um projeto, né? Faz um projeto, um trabalho, quem que é o cara certo, tem qualidade de jogadores ou não, para você montar e não precisar trocar o treinador no meio de uma competição, porque fica difícil, chega um novo treinador, um novo esquema, novo trabalho, de repente vai dispensar alguns jogadores, pedir reforços, e tudo isso vai demorar o quê? 1, 2 meses para poder engrenar. Aí tem a paralisação agora em agosto. Então não sei se é o caminho, né? É que o problema contra o Chapecoense. É que a cultura do futebol brasileiro é uma cultura muito imediatista, é uma cultura de resultados. E aqui todo ano é impressionante. Aqui a gente ouve falar, não, porque nós estamos fazendo um planejamento, porque esse técnico tem um perfil da equipe, tem o perfil do que a equipe... O perfil são bons jogadores, tem que fazer... Só que o perfil ele dura 3 rodadas, 3 derrotas, acabou o perfil, acabou o planejamento, acabou tudo. Então aqui a gente não tem uma cultura de médio e de longo prazo, a nossa cultura no futebol é resultado. Então o Gilson Kleina pode até ser um excelente técnico, só que se não traz resultado, ele dança, não só o Gilson Kleina, como qualquer técnico. E aí o que acontece? É ruim quando o time ele troca de técnico no começo, já agora na 5ª rodada, indo para a 6ª rodada, porque começa todo um trabalho novo, vem um novo técnico, já tem que trazer mais 2, 3 jogadores, um novo método de trabalho, e isso com o campeonato rodando, sabe? Então é difícil você mudar toda uma concepção de trabalho com o campeonato mudando. Então o ideal realmente era que esse trabalho ele perdurasse por mais tempo. Você falou bem, falta um elenco mais qualificado para o Curitiba. Aí é que entra o Valdir Barbosa, porque ele participou de todas essas contratações. Então, e as contratações, para mim, não surtiram resultado. Amaral, um péssimo negócio. Benítez, como eu falei, espero queimar minha língua. Ortega, espero queimar minha língua. Neri Barreiro, mas a gente está comentando aqui, Silas, é o momento que vive esses jogadores no Curitiba. Eles não jogam, na verdade, porque não têm condições de ser titulares. De repente precisa hoje contra a equipe da Chapecoense jogar o Benítez. E tudo bem, o Carlinhos foi muito mal contra a equipe do Grêmio, tá. Mas é um jogador que ainda tem uma moral, é um lateral de ofício. E o Benítez não é um lateral, entendeu? Ele é mais que um zagueiro, meia libra, inclusive. Exato. Desculpe, então, essa é a grande realidade hoje do Curitiba. Então você precisa ter um banco de reserva, você precisa ter suplentes à altura dos titulares. Aí você tem, no caso do Ceará, sai o Ceará, o Dodô está muito bem. O Dodô, tanto é que vinha sendo titular na ausência do Ceará. Já na lateral esquerda, não existe um substituto à altura do Carlinhos.
O Carlinhos, ele vem numa má fase, já contra o São Paulo. Ele ofensivamente vai bem, só que defensivamente está muito mal. Tanto é que levou baile, mas levou baile mesmo do Kelvin. Agora, contra o Grêmio Porto Alegrense, levou baile também na lateral esquerda. Então, ele ofensivamente vai bem. Só que, se o técnico quer explorar o Carlinhos ofensivamente, tem que trabalhar com uma cobertura para o lado esquerdo. Sim, com 2 volantes. Aí você puxa... Vou jogar com 3 zagueiros. Aí exato, puxa um zagueiro, puxa um volante para sempre fazer a cobertura do Carlinhos. Agora, porque o Carlinhos, ele não está bem na marcação. Talvez aí que seja a ideia do Gilson Kleina colocar o Benítez para tentar reforçar um pouquinho mais a marcação pelo lado esquerdo. E sem contar que hoje a ausência do Kleber, que eu acho que vai ser muito sentida também, né? Vai fazer muita falta pela liderança que o Kleber tem sobre o grupo. Verdade, daqui a pouco nós vamos falar mais da equipe do Curitiba aqui no Placar Transamérica. Ó. Estão ligando aqui para a Transamérica, o Walter lá, o nosso grande Walter, o Alexandre, o Sidney, o Gerson, rapaziada, o Sidney. Não está com a camisa do Internacional. Só para você que está acompanhando o Placar Transamérica, o Silas... Não é. Não é a camisa do Inter. Não é camisa, não. Entendeu? Estão falando, pô, está com a camisa do Internacional e tal. Não é do Internacional, para ficar bem claro. Bem, falando do Atlético, aliás, o Atlético Paranaense que corre atrás da bola contra a equipe internacional, o Daniel Valdrigues, está chegando aqui no Placar Transamérica. Um abraço, daqui a pouquinho o Daniel vem para falar do time do Atlético, é claro. Em relação ao Atlético Internacional, Silas, falando que você está com a camisa internacional, mas não é. O Atlético deu uma parada difícil contra a equipe do Inter. Exatamente, estamos torcendo para o Atlético Paranaense, porque o que a gente quer é que o futebol paranaense cresça cada vez mais e esperamos que essa vitória que o Atlético teve na última rodada contra o Figueirense seja o ânimo que o time precisa, a confiança que o time precisa para ir para cima do Internacional e arrancar uma vitória lá em Porto Alegre. Sente-se apenas a ausência do Nicão, que o Nicão é uma peça fundamental no esquema tático. Grande momento, exatamente. Né? Uma boa e o Nicão ele vai ser poupado nesse jogo. Provavelmente também o André Lima vai ser poupado, apesar que vai estar no banco, mas vai ser poupado, vai jogar o Walter. Também na questão da zaga, temos que ver se o Paulo André começa jogando hoje com o Paulo André não consigo entender até agora, né? O Paulo André não joga no time do Atlético. É um cara que começou bem, titular da equipe do Atlético, e fica fora da equipe nos últimos jogos, joga o Kleberson, joga o Thiago Heleno, que é o titular, né? O Thiago Heleno da zaga ali, no caso, é o titular. O Paulo André estava fazendo a dupla com o Thiago Heleno e fica fora do time, perde muito o time do Atlético. É que isso aí é muito também do trabalho do Paulo Autuori, né? Se você observar, o Paulo Autuori é muito assim. Ele tem uma... Quer trabalhar todos os jogadores. Exatamente, ele quer trabalhar todos os jogadores. Aí o Paulo André, tudo bem, ele se contundiu, ficou afastado, se recuperou. Mas como entrou o Kleberson, não, agora fica Kleberson e Thiago Heleno. Aí daqui a pouco o Thiago Heleno ele vai poupar, tira o Thiago Heleno, daí coloca Kleberson e o Wanderson lá que veio da Ferroviária. E aí ele permanece, sabe? Então ele não tem um 11 titular, é impressionante. O Paulo Autuori ele não tem um 11 titular. Ele quer ter tipo 22 jogadores titulares, exatamente, trabalhando, sai um, entra o outro, a mesma coisa, rende, mas de repente em algumas posições não é assim. O time sente bastante, por exemplo. Tanto é que sente que se veja a zaga do Atlético, 8 gols tomados em 4 jogos. Aí você jogava com o Jadson e o próprio Otávio, uma coisa. De repente você colocou o Hernani e o time caiu de produção. Exato, já agora vai o levar David. Os gols. Agora vai o David, é um jogador de um pouco mais de marcação, já vai melhorar um pouco e vai aliviar a zaga. Exatamente. Não vai direto, tipo linha direta em cima da zaga do time do Atlético. Então, por isso que eu acho que a zaga você tem que ter uma dupla que é titular, que sabe o tempo um do outro, sabe a cobertura que um vai dar para o outro, você tem que ter uma zaga titular. E quando você fica revezando a zaga, aí o time fica vulnerável. Tanto é que o Atlético, 4 jogos, tomou 8 gols. Se você pegar já o Internacional tem uma zaga bastante sólida, 4 jogos, só tomou 1 gol. Né? Verdade, daqui a pouquinho a bola rola, né? Direto de Porto Alegre, tem Internacional contra a equipe do Atlético Paranaense. Vamos conferir então o trio de arbitragem para esse jogo Inter contra o Atlético Paranaense, Série A do Campeonato Brasileiro. Confira na tela. A arbitragem do Wagner do Nascimento Magalhães, Dibert Pedrosa Moisés, auxiliar, e Rogério Pablos Zanardo. Portanto, o trio de arbitragem tem que jogar bola. A gente fala de árbitro aqui também, atrapalha, mas tem que jogar bola e esquecer a arbitragem em alguns momentos. Não depender de um erro, de uma falha de arbitragem, o time tem que fazer a parte dele, tem que ir para cima
E eu acho que o Atlético tem que aproveitar, porque o Internacional, esse ano, ele também mudou a concepção de trabalho. O Internacional, esse ano, colocou muita piazada para jogar. E o Atlético tem que aproveitar também essa piazada que o Internacional tem que tomar cuidado com o a Vitinho, né? É um jogador perigoso, é um cara que corre muito, velocidade, é um grande jogador. O time deles é perigoso justamente por ser piazada, né? Exato. Mas o Atlético tem que tomar cuidado com essa piazada, mas tem que impor a experiência dele. Exato. Bem, no Placar Transamérica vamos falar agora da Rota das Cachoeiras. Rota das Cachoeiras em Corupá, Santa Catarina, um verdadeiro paraíso bem pertinho de você. Olha só que espetáculo, lugar para você passar aí um domingo, né, com a família. Você pode ficar hospedado em Corupá, de repente um final de semana, e conhecer a Rota das Cachoeiras em 3 quilômetros. Você conhece 14 belíssimas cachoeiras. Espaço legal para você, inclusive, fazer um churrasco, passear com a família, tirar o estresse. Rota das Cachoeiras em Corupá, Santa Catarina. O Silas disse que ia descer essa cachoeira aí de boia, como se diz no interior. Faltou coragem. Eu acho que não vai dar samba. Faltou coragem. Faltou coragem. Bem, vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta com o Placar Transamérica para falar mais do Curitiba, do Paraná, do Atlético, falando também dos times paulistas aqui no Placar Transamérica. Voltamos já já. Legal, estamos de volta com o Placar Transamérica nesta quarta-feira, 1º de junho de 2016, começando o mês, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B. E falando em campeonato da Série A, teremos aí um grande clássico envolvendo Corinthians contra a equipe do Santos. É um jogo que, meio de semana, bem movimentado, o time do Corinthians com alguns problemas, vem de uma vitória importante também, a equipe do Peixe com alguns desfalques, mas eu acho que ainda o Santos é o favorito no momento, ou não, Silas? Eu acho que não. Eu acho que o Santos não vem bem, já desde aquela partida contra o Curitiba, que o Santos não mostrou absolutamente nada, mostrou superação, vontade, garra só. Contra o Internacional também não mostrou absolutamente nada. Então o Santos ele se ressente muito da falta do Ricardo Oliveira, do Lucas, que praticamente faz o meio de campo rodar. Tem o Rafael Longini, o Ronaldo Mendes, né? O Elano. Quer dizer, ainda que a dúvida para poder fazer um esquema de 4-4-2 que o técnico Dorival deve fazer. Não, ele vai fazer, mas só que o Corinthians eu acho que é um time superior até por causa do próprio comando do Tite. Bom, joga em casa também. Joga em casa e o Corinthians ele já começa a mostrar um entrosamento, já começa a mostrar opções de jogada. Então, para mim, aí o Corinthians ele é o favorito contra o Santos. Apesar que clássico é clássico, né? Em relação ao time do Palmeiras, joga contra a equipe do Grêmio, o técnico Cuca tem uma preocupação muito grande em relação ao meio-campo do Grêmio, na pegada, saída de bola. Mas eu acho que o Palmeiras tem que fazer a sua parte, né? Tem que fazer a sua parte, ou seja, conseguir os 3 pontos. O Palmeiras o que ele precisa ter é criar uma estabilidade. O Palmeiras coisa que não acontece já há muito tempo, desde o do Campeonato Paulista. Então ele faz uma partida brilhante, que daí todo mundo se encanta com o Palmeiras, acha que o Palmeiras vai, aí na partida seguinte ele já desmonta. Então o Palmeiras falta atingir uma regularidade dentro do campeonato. Já a equipe do Grêmio, treinada pelo Roger, praticamente manteve a base do ano passado, tem um meio de campo forte com o Juliano, que é muito bom na criação, o Douglas também, tem a velocidade do Everton, tem a velocidade do Luan e tem uma zaga fantástica. A zaga do Grêmio, pra você ter uma ideia, 4 jogos não tomou nenhum gol, né? Então é sinal de que a zaga está bem composta. Então o Palmeiras acho que vai ter muita dificuldade com o Grêmio. Bem, em relação à equipe do São Paulo, joga contra o Figueirense, o jogo também. O São Paulo está embalado, na verdade, né? Esqueceu o Libertadores, focou na Série A do Brasileiro e tem feito bons jogos, né? De repente o resultado, não aquele resultado que o torcedor esperava, mas tem se apresentado bem, demonstrando um grande futebol. O Kelvin hoje é um grande destaque do time do São Paulo e deve fazer a diferença aí contra a equipe do Figueirense, Silas. Realmente, o Kelvin, o que vem jogando esse rapaz é uma barbaridade, porque o Kelvin ele evoluiu muito no seu futebol, ele deixou de ser aquele jogador exibicionista, que pega a bola, quer fazer o driblezinho, quer fazer o show. Não, hoje ele está jogando bastante coletivo, pro time, né, jogando coletivo. E ele, tanto para ser a válvula de escape, de puxar contra-ataque para o São Paulo, quanto também para voltar na marcação. Que se você observar o jogo do São Paulo, o Kelvin ele tem voltado muito lá na área. Ele vai fazer um trabalho de repente de meia, né? Exato. A função de meio atacante, um cara que sai de trás com velocidade. Isso e aí, rende, né? E o São Paulo é um time que toca muita bola, é um jogo muito rápido, é um jogo muito intenso.
O Ganso vem jogando muito bem. Não sei se nessa partida o Caleri já vai estar à disposição, mas na ausência do Caleri, o Balsa tem dado oportunidade para o Allan Kardec, falta ainda o Allan Kardec desencantar, mas então o São Paulo está bem montado pelo Balsa, é um time que joga coletivamente, é um time que tem uma boa marcação e muita velocidade na busca de contra-ataque. Está com moral o treinador, né? A torcida tem que gostar. Aliás, bons resultados. Mas tem que gostar, né? Está fazendo um bom trabalho. Bem, aqui no Placar Transamérica vamos conferir agora os gols da Série B do Campeonato Brasileiro, narração de Fran Azevedo. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira, o Ceará recebeu o Goiás. Aos 18 minutos do primeiro tempo, Felipe marcou para o time da casa. Aos 35 minutos, Ramírez fez contra. E o Goiás descontou aos 32 minutos do segundo tempo com Thales. O Criciúma bateu o Avaí. Aos 32 minutos do segundo tempo, de cabeça, Gustavo decretou. Criciúma 1, Avaí 0. O Vila Nova perdeu para o CRB. Aos 24 minutos do primeiro tempo, Fabinho abriu para o time da casa. Aos 39 minutos da segunda etapa, Adalberto deixou tudo igual. E aos 45 minutos, Rodolfo virou. Vila Nova 1, CRB 2. O Brasil de Pelotas bateu o Paysandu. Aos 31 minutos do segundo tempo, na cobrança de pênalti, Diogo Oliveira fez Brasil de Pelotas 1, Paysandu 0. A Luverdense venceu o Atlético Goianiense. Aos 25 minutos do primeiro tempo, na cobrança de pênalti, Alfredo abriu o placar. Aos 28 minutos do primeiro tempo, de cabeça, Lino deixou tudo igual. Aos 13 minutos da segunda etapa, Jean Patrick marcou o segundo da Luverdense. Aos 41 minutos, Da Mata fez o terceiro. E 2 minutos depois, de Peixinho, Lino garantiu mais um. Luverdense 3, Atlético Goianiense 2. O Tupi recebeu Joinville e perdeu. Aos 38 minutos do primeiro tempo, Fernando Viana marcou para os visitantes. Aos 11 minutos do segundo tempo, Giancarlo deixou tudo igual para o time da casa. E aos 48 minutos, Murilo garantiu. Tupi 1, Joinville 2. O Oeste acabou com a invencibilidade do Vasco. Aos 23 minutos do primeiro tempo, Nenê marcou para o time cruzmaltino. E aos 28 minutos, Fernando Alex igualou o placar. Oeste 1, Vasco também 1. Legal, portanto, os gols da Série B do Campeonato Brasileiro, alguma novidade em relação a esses jogos de ontem da Série B ou não? A novidade é a perda do 100% e da invencibilidade do Atlético de Goiás, né? Que perdeu para o Luverdense. O Vasco também perdeu os 100% de aproveitamento com empate contra o Oeste, do Fernando Diniz. E, para mim, a decepção tem sido o Paysandu do Dado Cavalcante. Acho que o Dado Cavalcante perdeu a mão do Paysandu, já levou de 5-1 semana passada do Tupi e agora perdeu novamente, né? Então o Paysandu também está desandando. E agora no restante ali... Golaço o Thales nessa rodada que teve? O golaço, o Thales no jogo do Goiás, né, que pegou de fora da área. Fora da área, o golaço. Exatamente. E o golaço do Nenê também, que Esse pegou Nenê de joga muito, né, jogador do Vasco. É um cara que, sinceramente, ele acertou o meio campo do Vasco, é um cara que faz só gols bonitos. Tem uma facilidade para bater na bola. É um jogador que, eu não vou dizer seleção brasileira, mas tem uma brecha na seleção. Eu acho que sim. E se você observar, ele veio no ano passado, quando o Vasco estava naquela draga danada da Série A, praticamente rebaixado, na metade do campeonato já estava rebaixado. E o Nenê foi contratado. A partir dali, o Vasco começou o processo de recuperação. Só que como o estrago no primeiro turno tinha sido muito grande, o Vasco não conseguiu reverter. Quase chegou. Né? Muito graças ao trabalho do Nenê. Agora, nesse ano, Campeonato Carioca ganhou invicto o Campeonato Carioca, está aqui já na Série B em 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate, também invicto, muito graças ao trabalho do Nenê. Se não desandar no decorrer do campeonato, a tendência é o Vasco voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir agora a classificação aqui no Placar Transamérica, Série B do Placar Transamérica, na tela. Bom, Vasco é o líder, 13 pontos, faz um grande trabalho. Segundo o Atlético, 12. Terceiro, Brasil de Pelotas com 10 pontos. Criciúma com 10. Os 4 ali fazendo um trabalho legal até agora nesse início do campeonato. Aí o CRB com 9, Luverdense com 8, Bahia 8, Paraná 8 pontos, o Náutico com 7, Avaí também com 7 pontos. Classificação, o 11º Ceará com 7, 12º Joinville com 6, 13º Londrina 6,
14º Oeste com 5, 15º Goiás com 5, 16º Paysandu, 5 pontos, classificação da Série B do Brasileiro. Ali na Boate Azul, né, na zona do rebaixamento, que é muito cedo para falar em relação a isso, Bragantino 4, Tupi com 3 pontos, Vila Nova com 3 e o Sampaio Correia 1 ponto, porque eu tenho assim a impressão que o Sampaio esse ano vai ser o saco de pancada na Série B do Brasileiro. Vai ser difícil. Vai ser difícil, né? E ontem conseguiu o primeiro empate jogando em casa contra a equipe do Bragantino. Mas é muito fraco esse time do Sampaio, né? Muito fraco. Sem qualidade nenhuma. Então, a e aí, tendência... inclusive, agora assumiu o técnico Wagner Lopes para tentar... lá eles têm um jogador muito bom, que eu admiro, que ele é muito rápido, que é o tal do Pimentinha, né? Mas, é o único jogador que preocupa quando o adversário é esse Pimentinha. Mas só que uma andorinha sozinha não faz verão. Verdade. Bem, vamos conferir então os próximos jogos. Sexta rodada Série B do Campeonato Brasileiro aqui no Placar Transamérica. Teremos aí a sexta rodada, na sexta-feira, Bahia e Paysandu, Vila Nova e Paraná. O Paraná tem um compromisso difícil fora de casa. O Brasil contra a equipe do Luverdense e o Náutico contra o Joinville. Sampaio Correia e Ceará jogam em casa com obrigação de vencer. Oeste contra a equipe do Criciúma, o Oeste faz um bom trabalho também. Londrina e Tupi, Londrina joga em casa mais uma partida com a obrigação de conseguir mais 3 pontos. O Vasco pega o Goiás, o Atlético de Goiás pega o Bragantino e o Avaí contra o CRB. São jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, a sexta rodada. O Paraná jogando fora de casa, é um compromisso difícil, Londrina em casa com o Tupi. Apesar que o Vila Nova não vem bem, o Vila Nova tanto é que está na zona de rebaixamento. Né? É uma chance do Paraná conseguir 3 pontos fora de casa. E o Londrina também tem uma grande chance de conseguir esses 3 pontos jogando contra o Tupi, já que o Tupi ontem perdeu de 2-1 em casa para o Joinville, que o Joinville também está mal pra caramba, né? E o Londrina eu acho que tem chance de conseguir seus 3 pontos também contra o Tupi. O Londrina ficou nessa, empatou com o Paraná ontem 1-1 em casa, perdeu a grande oportunidade, né? Até porque jogando em casa 2 partidas seguidas, se consegue 2 vitórias, 6 pontos, já dá uma arrancada legal, já vai próximo ali a quarta colocação em termos de classificação. E para o Londrina, que é estreante esse ano na Série B, o primeiro objetivo é o seguinte: vão fazer pontos para escapar da zona de rebaixamento. Aí no meio do campeonato, aí vão ver o que falta para brigar por uma vaga lá no G4. Então o Londrina, o que ele tem que fazer? Somar ponto, o máximo que puder somar nesse começo do campeonato, né? Principalmente em casa. Bem, aqui no Placar Transamérica, vamos falar agora da LM Telecom, rádio de comunicação profissional para o seu evento, para a sua empresa. Você vai fazer um grande evento, você tem que contratar uma empresa de credibilidade. LM Telecom, 3024 1200. Venda, locação, manutenção. Você que tem um barco, uma lancha, aquela coisa toda, você pode contratar então a LM Telecom, 3024 1200. Vamos ao intervalo, é pai bola. Voltamos já já aqui com o Placar Transamérica. Legal, estamos de volta com o Placar Transamérica nessa quarta-feira, 1º de junho de 2016. Vamos falar mais do Paraná Clube. A Fran Azevedo está de volta aqui no Placar Transamérica. Fala aí, Fran. Estou de volta aqui no Placar Transamérica com as informações do Paraná Clube. Com o resultado de ontem, o Paraná chegou a 8 pontos e ocupa a 8ª posição na tabela. A ideia era se aproximar das primeiras posições com a vitória, mas não deu, já que o time deixou passar os 3 pontos. Agora, o foco do tricolor é a partida com o Vila Nova. O time nem volta a Curitiba. De Londrina, segue direto para Goiânia para esse confronto marcado para sexta-feira, às 8h30 da noite. O elenco paranista tem alguns problemas. O Jean é desfalque certo. O volante sofreu um estiramento muscular na coxa e fica mais umas 3 semanas, no mínimo, em tratamento. O Nadson também não participou ontem porque foi vetado pelo departamento médico em função de um desconforto muscular. Ainda não se sabe quando ele volta. O que também preocupa agora é a situação do Rafael Carioca e do goleiro Marcos, ambos que saíram contundidos na partida de ontem. O lateral esquerdo escorregou em uma poça d'água e acabou machucado. E o Marcos teve uma lesão na coxa direita. O Valber é o único liberado porque ele não passava por uma situação de tratamento médico. Ele só não esteve na partida desta terça-feira porque cumpria a suspensão automática por ter recebido 2 cartões amarelos e sido expulso no jogo com o Oeste. Bom, essas são as dúvidas do tricolor e certeza mesmo é a busca pelo acesso e mais detalhes dessa corrida rumo aos G4 da Série B. Eu trago amanhã aqui no Placar Transamérica. Um beijo, turma. Até lá. Valeu, Fran Azevedo, com as informações do Paraná aqui no Placar Transamérica. O Paraná tem 2 desfalques consideráveis, né? Pelo menos o Marcos, que é o titular da equipe, um jogador que tem
em alguns momentos salvado o Paraná Clube, fora desse jogo contra a equipe do Vila Nova, e também o Rafael Carioca. O time do Paraná tem condições fora de casa, né, Silas? Pelo que apresentou ontem contra o Londrina, em buscar 3 pontos agora contra o Vila Nova. Tem, porque hoje o Paraná pelo menos já tem um elenco, já tem peças de reposição que até então não tinha. Como foi no caso de ontem, a ausência do Valber e do Natson, entrou com o Murilo Rangel e com o Diego. Nesse jogo contra o Vila Nova, provavelmente o Valber já vai estar retornando ao meio de campo. Temos também na lateral direita, que só tinha o Diego Tavares, agora tem também o Leandro Silva, que pode fazer esse trabalho. E na ausência do Jean, tem o Lucas Otávio. E o Fernandes... Tá bem o Lucas Otávio, né? Tá bem. Ele é um jogador de muita movimentação, ele é baixinho, mas o que ele se movimenta... Ele não aparece muito assim para a torcida, aquela coisa toda, mas é um jogador útil para o Paraná, para o time do Paraná. Ele trabalha muito bem a bola, como você disse, tem facilidade de sair. E qualidade de passe, de cobertura também. Também. Né? Então eu acho que o Lucas Otávio ali, essa parte de saída de bola do Paraná, fica muito bem abastecida com o Lucas Otávio. Na ausência do Marcos jogando o Wendel, eu acredito que o Wendel possa também fazer uma excelente partida, porque o Paraná sempre foi uma boa escola de goleiros, né? Então eu acho que o Wendel, ele também... Você não se lembra, Neneca, João Anjo, enfim, João Correia, Thiago Rodrigues, o Luiz Carlos, Gabriel. Então o Paraná sempre formou excelentes goleiros. E eu acredito que o Wendel, tanto é que ontem já entrou com segurança, entrou tranquilo, deu conta do recado, e contra o Vila Nova acredito também que não vai ter problemas. Agora, é lógico que em relação à lateral esquerda, o Rafael Carioca, que é o titular, o Paraná vai sentir. O Fernandes, não sei o que acontece com esse jogador, começou muito bem. Ano passado fez um bom trabalho, de repente teve uma queda de produção. E o Paraná não tem assim, um lateral à altura no lugar do Rafael Carioca. Tomara que o Fernandes volte a jogar, né, no grande futebol, e ele sabe jogar, essa é a grande realidade, mas no momento não está bem. É que o Fernandes, ele tem futebol, essa que é a vantagem, ele tem futebol, não está rendendo o futebol dele, mas ele tem futebol. Depende só dele desencantar um pouco mais, mas ele joga bem. A marcação dele eu acho que é tão boa, até melhor do que a do Rafael Carioca, e no avanço ele vai bem e arremata bem. E o Fernandes, ele tem uma outra característica, que ele pode jogar tanto na lateral esquerda, como ele também já exerceu diversas vezes a função de volante, né? Então eu acredito que o Fernandes, na lateral esquerda, jogando no lugar do Rafael Carioca, caso ele não se recupere, ele tem futebol para isso, esperamos só que ele desencante. Legal, aqui no Placar Transamérica vamos falar mais do Curitiba, que joga contra a equipe da Chapecoense. Nosso Eduardo Dessa está chegando aqui no Placar Transamérica com mais informações. Ok, então, de volta, de retorno aqui no Placar Transamérica desta quarta-feira, atualizando as informações da equipe Coxa Branca, que já entra em campo na Vila Capanema contra a Chapecoense, buscando reabilitação dentro do Campeonato Brasileiro. A verdade é que os atletas do Verdão vão jogar pelo técnico Gilson Kleina nesta noite contra os catarinenses. Aliás, o treinador alviverde, como eu disse, tem 5 alterações na equipe Coxa para este compromisso. Assim sendo, na sua essência, o provável Coxa para o jogo de daqui a pouquinho, com Wilson no gol, Dodô, Rafael Marques, que conversou conosco, Juninho e o paraguaio Benítez. No meio-campo, João Paulo, Thiago Lopes, Juan e o gringo César Gonzalez. No ataque, Ortega e Negueba. É o Coxa para o compromisso de daqui a pouco contra a Chapecoense na Vila Capanema. Eu, por hora, retorno com você, aí nos estúdios do Placar Transamérica. Tá legal, tá aí o Curitiba, daqui a pouco nós vamos conferir a arbitragem para o jogo envolvendo Curitiba contra a equipe da Chapecoense. Negueba e Ortega. É um ataque matador, Silas, ou não? Espero que seja matador do time adversário e não matador da torcida. Da torcida. Na Vila Capanema. Tem mais facilidade jogando na Vila, pequena, menor a Vila, tal, mais aconchegante. É que o Negueba, não pressão do torcedor. É que eu não sei o que aconteceu com o Negueba depois daquele rolo, vai pro Grêmio, não vai pro Grêmio, renova o contrato. Renovou o contrato. O futebol desapareceu. O Negueba está devendo para o Curitiba. O Negueba tem que jogar mais bola, que eu não sei o que aconteceu com ele depois daquela renovação de contrato, que o futebol dele desapareceu. O Ortega é uma incógnita, então nós vamos ver hoje qual que é o futebol do Ortega. Apesar que também vai estar à disposição do Gilson Kleina o Vinícius, né, que de repente pode entrar no decorrer do jogo. O Vinícius pelo menos dá mais velocidade, dá mais arremate, se entrosa bem com o César Gonzalez, né,
Então o Curitiba hoje, como o Destri falou, parece que tem um pacto já lá dentro para todo mundo jogar pelo Kleina, mostrando que o Kleina está fortalecido pelo grupo. E vamos ver se realmente está fortalecido pelo grupo hoje. Se o grupo vai jogar a prova realmente se o treinador está com moral com o elenco ou não, né? Porque se eles quiserem derrubar o treinador... É hoje. É hoje. Né? Então acho que tem que jogar bola, né? Jogar bola para poder conseguir um bom resultado contra a equipe da Chapecoense. Outra coisa, eu não sei por que o Lucas Claro não está jogando. Ele se recuperou da contusão, tem ficado no banco. Tem coisas, Silas, que você não entende, eu não entendo, e nem o torcedor do Curitiba, você torcedor do Curitiba, também não entende coisas que acontecem no Alto da Glória, sinceramente. Jogadores que não aparecem, jogadores, tipo assim, que estão, no caso do Lucas, recuperado, está recuperado, não joga por quê? Jogadores que só treinam, não jogam, recebem, são coisas do Curitiba, infelizmente, né? Mas acontece em outros clubes também. Bem, aqui no Placar Transamérica, agora vamos conferir então o trio de arbitragem para Curitiba e Chapecoense nesta noite na Vila Capanema. Arbitragem de Pablo dos Santos Alves. Vai ser auxiliado por Luiz Felipe Gonçalves Correia e Hélio Nepomuceno de Andrade Júnior. Eu, sinceramente, Pablo dos Santos Alves, o árbitro da partida. O Pablo ele já apitou um jogo agora no Campeonato Brasileiro, que foi na primeira rodada, Santa Cruz e Vitória. Apitou normal, tranquilo, não teve problema nenhum. E esperamos que hoje também no Curitiba contra o Chapecoense também não tenha problema nenhum, que o jogo transcorra normalmente. E que o torcedor do Curitiba vá para a Vila Capanema incentivar o time para conseguir um bom resultado contra a Chapecoense, porque precisa nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Bem, em relação ao time do Atlético Paranaense, o Atlético contra a equipe do Internacional, nós já dissemos aqui no primeiro bloco, né? André Lima no banco, que eu não consigo ainda entender o porquê que esse rodízio. Se o cara é artilheiro da equipe, como é que você fazer um rodízio de um artilheiro do time? Faz um gol, 2 gols, a partida joga bem no próximo banco. Eu não sei, a cabeça do André Lima deve estar um trevo, né? Porque, pô, eu jogo muito, estou fazendo os gols e não sou titular, por quê? Pois é, inclusive até o Paulo Autuori deu uma entrevista hoje falando sobre essa questão de rodízio, porque o campeonato ele é muito desgastante. Eu até concordo em algumas posições, mas o atacante fazendo os gols, como o André Lima, artilheiro do time, não pode. Pô. Exato, então com isso você não consegue ter conjunto, com isso você não consegue ter uma base sólida de um time, porque cada jogo você fica trocando os jogadores, então quer dizer, não consegue ter um entrosamento, não consegue ter um espírito de conjunto para esse time. O André Lima, eu acredito que ele não está tão desgastado, até porque jogou pouco esse ano. Ele passou mais tempo no banco do que jogando. Então não tinha por que poupar o André Lima por desgaste. Tudo bem, entendo poupar um Thiago Heleno, porque é o jogador que mais tem jogado pelo Atlético Paranaense, até entende-se. Poupar o Nicão, que veio de uma contusão, até entende-se. Mas agora, André Lima, não entendo o porquê dessa preocupação, dessa prevenção em cima dele. Silas e Graff, você acompanhou o jogo envolvendo Palmeiras e Real Madrid, não? Sub-17? Não, acompanhei só meio por cima, dá uma dó porque o Palmeiras ganhando de 2-1, faltando 2 minutos para terminar o jogo, e toma um empate e aí vai pro pênalti e acaba perdendo. O Real Madrid campeão, quer dizer, já faz o trabalho também no Sub-17, né? Categorias de base, fantástico o time. Mas ó, só para avisar, o Bruno ligou para nós também perguntando do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo não, porque esse campeonato era Sub-17, Bruno. E não pôde jogar, é claro, né? O cara tá com o quê? 28? Por aí. 28 anos e não tem como jogar no Sub-17, só para ficar bem claro para você que ligou aqui para o Placar Transamérica. Bom, em relação à seleção brasileira, a seleção brasileira treina na universidade e sofreu um atentado, né? Complicada a situação para a seleção, para o país também, né? E olha que os Estados Unidos têm todo um trabalho de prevenção, de controle, segurança, mas verdade. É que o terrorismo está espalhado pelo mundo e a nossa expectativa é que isso não venha para o Brasil nas Olimpíadas, que o Brasil Mas é uma preocupação muito grande, preocupação muito grande no nosso país, exatamente. Porque os Estados Unidos, com todo o trabalho de prevenção que tem, ocorre, imagine nós que não estamos acostumados a esse tipo de prevenção. Legal. Ponto final aqui no Placar Transamérica nesta quarta-feira. Silas de Graça. Valeu. Um abraço. Grande até amanhã. Abraço. Até. Amanhã estaremos de volta a partir das 19 horas com mais uma edição do Placar Transamérica. Um abraço e até lá.